Voltando para a leitura de introdução ao Malleus Maleficarum, a introdução escrita por Carlos Amadeu. Como explicar, porém, que é no ano de 1484, portanto no apogeu do Renascimento, que o Papa Inocêncio VIII dá plenos poderes, chamando-lhes meus queridos filhos, aos inquisidores dominicanos e professores de teologia Cranmer e Springer, que escreveram o Malleus? É na luta entre as forças criativas do arquetipo da alteridade e as forças patriarcais reacionárias da Inquisição que encontramos a resposta, pois, quanto mais crescia uma, mais a outra se intensificava. Num confronto terrivelmente estressante e patologizador do self cultural, o século XIII é muito ilustrativo desse conflito de arquetipos, verdadeira luta de gigantes na alma coletiva europeia e dentro da própria Igreja. Ele é marcado pela erudição de Santo Tomás de Aquino e a síntese aristotélico-tomista, que, ao reunir o imenso acervo de conhecimento psicológico acumulado pelo cristianismo, a filosofia essencialmente extrovertida de Aristóteles preparava a Europa para o Renascimento, o berço fecundo das artes e ciências modernas. É no início desse século, em 1209, que se deu o famoso encontro na Basílica de São Pedro, entre Papa Inocêncio III e São Francisco de Assis. O crescimento da repressão às heresias acompanhou a ambição do poder temporal e a centralização e unificação dogmática do cristianismo. Essas três características que compõem a repatriarcalização progressiva do mito atingem um ápice no papado de Inocêncio III. O sermão que escolheu para a sua sagração, abre aspas, eu vos estabeleci acima das nações e dos reinos, fecha aspas, Jeremias capítulo 1, versículo 10. Expressou sua ambição de dominar não só os céus, mas também as, abre aspas, nações e os reinos, fecha aspas, e conseguiu. Nada mais patriarcal do que esta ideologia foi durante o seu papado, em 1198 a 1216, que se estabeleceu definitivamente a pena de morte contra os hereges. Sua dedicação militar às cruzadas determinou a cruzada que massacrou os albigenses no sul da França em 1209. As execuções em massa desta cruzada superaram todas as medidas repressivas anteriores e estabeleceram a Inquisição oficialmente como a instituição cultural do terror em nome da fé. A tensão interna crescente na Igreja e, por conseguinte, no self cultural europeu é ilustrada pelo fato de, no mesmo ano de 1209, em que foram massacrados os albigenses, Inocêncio III ter reconhecido oficialmente na Basílica de São Pedro a São Francisco de Assis e a seus 11 companheiros andrajosos como seguidores de Cristo. De um lado, a unificação ideológica, a ambição do poder político, a intolerância da contestação, baseadas na coação moral e física, apoiadas na excomunhão, no confisco de bens, na guerra de conquista, na tortura, na prisão perpétua e na pena de morte em nome de Cristo. Do outro, o despojamento total e a entrega social, física e espiritual pelo amor a Cristo. Que símbolo com esta importância histórica aguentaria sofrer tensões tão opostas durante a sua elaboração sem produzir graves dissociações psíquicas individuais e coletivas?
A elaboração dos símbolos no self individual e cultural é coordenada por arquetipos e vai aos poucos formando a identidade do eu e do outro na consciência. A elaboração simbólica é a atividade central da psique. Em qualquer momento, as psique individual e coletiva apresentam um incontável número de símbolos em graus variáveis de elaboração. Esse processo tem duração variável, dependendo da sua carga arquetípica. Os arquetípicos, como padrões de funcionamento, nunca se esgotam, mas sua ativação para a elaboração de determinados símbolos tem uma duração proporcional à importância do símbolo e às dificuldades de sua elaboração. Assim, a elaboração de um símbolo pode durar momentos, dias, anos ou milênios, como é o caso do símbolo de Cristo e do seu processo de institucionalização. Quando a elaboração de um determinado símbolo não recebe da consciência todo o engajamento de que necessita, estes símbolos são atuados parcialmente inconscientes. Esta atuação inconsciente de partes simbólicas foi denominada de sombra por Jung. A sombra normalmente expressa símbolos ou partes simbólicas de difícil aceitação moral, ou que dão muito trabalho, ou que ainda não tivemos tempo de entender. Por isso, a atuação dos símbolos da sombra é inadequada e sempre nos cria problemas. Ao mesmo tempo, seu confronto é necessário porque seu conteúdo é imprescindível para a continuação do seu desenvolvimento psicológico individual e coletivo. Cara, ainda tem bastante parte. Bora continuar. Há partes da sombra, no entanto, que são de acesso muito difícil para a consciência, pelo fato de conterem defesas à sua volta, como descreveu Freud. As defesas impedem o acesso dos símbolos à consciência e geram resistências à sua aproximação. As defesas dissociam a psique e são a condição básica para a formação da doença mental. Assim, denominei a parte da sombra cercada por defesas de sombra patológica. A sombra patológica dos símbolos de Cristo e da Igreja formaram progressivamente os símbolos do demônio e de suas bruxas. A principal tese deste prefácio é que a formação progressiva da sombra patológica dos símbolos de Cristo e da Igreja alimentou o crescimento cada vez maior dos símbolos do demônio e das bruxas, patologizando progressivamente a implantação do mito cristão e o funcionamento do self cultural. As dificuldades para a integração dos arquetipos da alteridade são muito grandes, sobretudo na vigência de uma dominância patriarcal tão extensa como foi aquela encontrada pelo cristianismo nas tradições judaicas e nas instituições do Império Romano. Independentemente disso, porém, o padrão de alteridade é muito mais difícil de ser operado pelo eu do que os padrões patriarcal e matriarcal, devido à necessidade de despojamento. O apego à sensualidade matriarcal do prazer imediato e o apego ao poder patriarcal tolhem o desprendimento do eu necessário para sua interação igualitária com o outro a cada nova situação existencial. A criatividade necessária ao eu para o desempenho da alteridade exige liberdade e abertura para o novo, para se confrontar o mistério do mundo e da vida, incompatíveis com os apegos matriarcal e patriarcal, que tendem a generalizar e a estereotipar a conduta.
O padrão de alteridade elabora os símbolos com uma profundidade muito maior que os padrões matriarcal e patriarcal, e por isso seu dispêndio de energia é muito mais intenso e sua formação de sombra muito menor. A abertura para o relacionamento democrático no padrão de alteridade estabelece um padrão quaternário de relacionamento do eu com o outro. Neste, o eu se torna capaz de, abre aspas, virar a outra face, fecha aspas, isto é, de confrontar sua própria sombra tanto quanto o outro. Assim, na ciência se confronta o erro, na democracia a sombra social e no amor conjugal a sombra individual. Enquanto a repatriarcalização progressiva do mito reprimia a alteridade, grande quantidade de energia psíquica passava da consciência para a sombra coletiva, junto com inúmeras características do símbolo de Cristo e da Igreja. O padrão patriarcal, por ser muito menos diferenciado do que o padrão de alteridade, não confronta diretamente sua sombra e a projeta à sua volta. Como vemos no fenômeno do bode expiatório, este animal não foi escolhido à toa para a projeção, mas devido às suas características simbólicas de grande fecundidade, ideal para representar o princípio de prazer e fertilidade matriarcal, alvo predileto da codificação patriarcal. Não era por acaso que o grande deus Pan e seus sátiros, símbolos da fertilidade da grande mãe natureza, eram na Grécia frequentemente representados em forma de bode, como também em inúmeras culturas pagãs europeias. A polarização em que opera o dinamismo patriarcal exigiu um contrapolo para elaborar o símbolo de Cristo. Surgiu assim o fenômeno do demônio como anticristo. Parece-me um grave erro confundir Satã do Velho Testamento com o demônio do cristianismo, seja como anjo rebelde, seja como emissário de Deus, para tentar Jó. Satã é uma figura bem delimitada, face à divindade. Se o cristianismo houvesse se repatriarcalizado abertamente e Cristo fosse adorado como um Deus guerreiro, como quis Constantino, os arquetipos da alteridade teriam sido substituídos pelo arquetipo do Pai e não teria se formado a patologia que se formou. A imagem do diabo e das bruxas foi se transformando na Idade Média e crescendo em poder, como em vasos comunicantes paralelamente ao fato de características pujantes do símbolo de Cristo e da Igreja serem mal elaboradas e passarem a fazer parte da sombra cultural. O demônio não é meramente Satã, porque não é apenas um opositor de Cristo, um simples anticristo. O demônio e as bruxas são a sombra patológica oriunda das distorções da mensagem de Cristo, na medida em que suas características mal elaboradas e dissociadas foram sendo reprimidas, distorcidas e cercadas por defesas. Os símbolos do diabo e da bruxa, como qualquer símbolo, apesar de arquetípicos, são únicos em cada cultura e, no cristianismo, não podem ser compreendidos independentemente das características deformadas dos símbolos de Cristo e da Igreja. É isso o que nos explica como a Inquisição foi aos poucos atribuindo ao demônio poderes cada vez maiores, a ponto de denominá-lo Lúcifer, aquele que faz a luz. Não era
Não era esta a principal função do Messias como portador de um novo padrão de consciência? Mas na medida em que o Renascimento dava à luz o padrão de alteridade como raiz das ciências e das transformações sociopolíticas modernas, não eram seus expoentes perseguidos e sua criatividade cerceada pela Inquisição? Se a luz do novo humanismo era excluída de Cristo por sua própria Igreja, a quem seria ela atribuída? O Maleus engrandece tanto o demônio e as bruxas que declara textualmente ter sido ele criado especialmente, por Deus para exercer o pecado através delas. Desta maneira, compreendemos que a característica central atribuída ao demônio era inicialmente a desobediência ao poder centralizador, na razão direta em que a pluralidade democrática da alteridade era patriarcalmente negada. Esta característica foi aos poucos mudando e passando para a sexualidade e para o conhecimento, na medida em que o poder revolucionário cultural do herói messiânico foi sendo castrado, cerceando, em consequência, o seu poder criativo de elaboração simbólica da realidade. A castração simbólica do Messias e a representação da Igreja vão ocorrer de várias maneiras, na sua adoração exclusivamente como menino no colo de sua mãe ou como morto no além à espera do juízo final, na negação da importância e do significado da figura de Maria Madalena, inclusive na subavaliação da sua iniciação como apóstola, a única com capacidade espiritual para reconhecer imediatamente a ressurreição, na redução incestuosa do feminino no mito à função maternal, na negação da importância central do corpo no qual se expressa a paixão, na codificação progressiva da confissão e do pecado como penitências patriarcais estereotipadas, o que contribuiu muito para as penitências patriarcais estereotipadas, o que contribuiu muito para asfixiar o conhecimento da psique e da vida pela introspecção e pela meditação na hierarquização patriarcal da Igreja, nos votos patriarcais de pobreza, obediência e castidade para seus sacerdotes, na inferiorização patriarcal da mulher na vida institucional da Igreja, principalmente na sua impossibilidade de ministrar os sacramentos e ocupar cargos em igualdade de condições com os homens, na paralisia da transformação sociopolítica por concessões elitistas para assegurar a obtenção e manutenção do poder exercido dentro do dinamismo patriarcal e não no dinamismo de alteridade como propunha o mito. Não se trata de criticar ou invalidar características centrais no mito como a Mãe Virgem, a infância milagrosa, a morte sacrificial e a ressurreição que são inerentes ao mito do herói. Trata-se de demonstrar que o poder transformador do herói foi cercado pela exaltação idealizada, defensiva, de certas partes do mito em detrimento de outras, como frequentemente acontece na formação da sombra dos quadros neuróticos e psicóticos na psique, tanto individual quanto coletiva. Toda essa energia criativa retirada do símbolo de Cristo e da Igreja já foi transferida para o símbolo do demônio e das bruxas, cada vez mais atacadas em nome do próprio Cristo e da Igreja,
Configurou-se, assim, um quadro dissociativo grave e crescente em função da própria pujança do mito. Deformado e cerceado por um lado, o mito formou a Inquisição e sua demonologia. Por outro, foi conseguindo criativamente integrar o padrão de alteridade na consciência individual e coletiva, caminhando para o Renascimento e, através deste, para o humanismo científico e sociodemocrático moderno. Fim aqui da primeira parte da introdução. Aí entraremos na segunda parte da introdução, a mulher como símbolo do mal, partindo depois para a terceira parte, o Maleus, a alquimia e a histeria, que finaliza a introdução, e aí dá por seguinte Maleus Maleficarum. Eu não vou ler isso aqui, cara. Nem ferrando que eu vou ler isso aqui. Enfim, vocês que procurem. A introdução eu pego pra terminar de ler. O Maleus Maleficarum, não, nem ferrando.